Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa segunda-feira, hoje 26 de agosto. Espero que você tenha passado um bom final de semana e comece conosco mais uma semana de trabalho intenso. E o final de semana não foi muito bom, sempre a gente tem notícias ruins para falar na segunda-feira, notícia triste como a morte de Fernanda Young aos 49 anos. É uma coisa que a gente não consegue entender, não é mesmo? 49 anos. Uma mulher incrível, atriz, escritora, roteirista, apresentadora de TV. Ela morreu na madrugada de domingo em Minas Gerais. Autora de séries de grande sucesso, como Os Normais, Minha Nada Mole Vida, Os Aspones, Chipados. Ela teve uma crise de asma, seguida de parada cardíaca. O corpo foi velado em São Paulo, o enterro foi realizado ontem à tarde no cemitério de Congonhas, na zona sul da capital. E ela estava passando o final de semana em Gonçalves, Minas Gerais. Era lá, segundo os amigos e familiares, que Fernanda recarregava as baterias. Era o refúgio dela, esse sítio. Gostava muito da natureza. Ela passou mal, ela tinha asma desde a infância. Foi levada de ambulância para um hospital na cidade vizinha, em Paraisópolis. A equipe médica tentou reanimá-la, mas ela não resistiu. E Fernanda se preparava para estrear em São Paulo a peça Ainda Nada de Novo, em que ela contracenava com Fernanda Nobre. A estreia seria agora, mês que vem, dia 12. E infelizmente nos deixa precocemente. Quem vai esquecer dessa mulher? Tão forte, tão firme, tão debochada com as coisas da vida, mas tão real, né? Eu fiquei chocada quando a gente conversava ontem com a equipe, né? Que a gente, né, tem o nosso WhatsApp de produção. Como? É verdade? É verdade. Ela partiu. E eu vou conversar agora com o Dr. Jamal Assam, ele que é otorrinolaringologista, para a gente entender, porque quando se fala, né, de uma crise de asma que provocou vômito e ela teria então se engasgado com esse vômito, a gente ainda vai tentar entender o que aconteceu. Muita gente fala, nasci com asma, tenho asma, uso bombinha, sofro muito com isso, mas isso é um alerta, né? Doutor Jamal, boa tarde. Olga, boa tarde a todos os lindos e lindas telespectadores. Que triste essa notícia da morte da Fernanda, né? Pega todo mundo de surpresa e aí começa o debate. Mas asma pode dar uma crise dessas e levar a pessoa à morte em poucos minutos? Olga, infelizmente sim. A asma pode levar à morte em caso de uma crise muito intensa. Inclusive no Brasil, no mundo, milhares de pessoas morrem devido à crise de asma. Não há dúvida de que o quadro dela evoluiu muito rápido e de modo muito intenso, mas certamente a asma desencadeou todos os fatos que levaram à morte dela. Olga, não sabemos ainda exatamente o que aconteceu, mas certamente tudo foi gerado pela crise de asma. Então dá uma falta de ar aguda e aí vem o problema com a parada cardíaca. É assim que se dá? Exatamente. A asma, por ser uma contração de uma musculatura da via respiratória, estreita a via respiratória, o ar não passa. E aí a pessoa começa a ter falta de ar, queda de oxigenação. Isso, em casos extremos, pode sim levar pela baixa oxigenação uma parada respiratória ou uma parada cardíaca. Ocorre que no caso da Fernanda Young, não sabemos se foi um problema causado pela asma em si, pela crise intensa, ou se foi efeito das medicações. Como você falou, Olga, muita gente usa bombinha. E a bombinha, se usada de forma incorreta, em dose incorreta ou repetidas vezes, a própria bombinha pode levar à parada cardíaca. A própria bombinha? Mas as pessoas, eu conheço várias pessoas que têm asma, doutor, e que usam muito essa bombinha. Isso, existem vários tipos de bombinhas, né? Agora, alguns tipos são derivados de uma medicação que é como se fosse uma adrenalina. Então, às vezes a pessoa vai usando
Uma bombinha não melhorou, usa de novo, não melhorou, usa outra, até ter a parada cardíaca. Sim. Então, sim, o uso da bombinha muitas vezes é feito de modo indiscriminado, mas eu alerto, quem usa essas bombinhas, cuidado, a própria bombinha pode levar à parada cardíaca, sim. O que não sabemos é com relação ao vômito, porque geralmente a crise de asma em si não leva a vômito. E por isso que coloca-se a hipótese de um efeito das próprias medicações que ela tomou. Né? Então não entendemos. O vômito, quando aspirado, sim, é motivo de morte em pouco tempo. Agora, não está bem esclarecido o que aconteceu em relação ao vômito. Doutor Jamal, a pessoa nasce asmática? Olha, a asma é uma doença genética, sim, que pode se manifestar mais ou menos de acordo com o ambiente respiratório. E chama a atenção que a Fernanda Young estava num sítio. Pode ser que tivesse muita umidade, mofo. Então, tem pessoas que são asmáticas geneticamente, mas que vivem num ambiente bom. A casa bem cuidada, ambiente ventilado, e não tem crises. Agora, a pessoa que fica em ambiente com mofo, umidade, ar-condicionado, poluição, ambientes com produtos químicos, né? Como, por exemplo, a própria limpeza doméstica com excesso de cloro. Então, essas pessoas manifestam mais crise. A asma não tem cura? A asma não tem cura, ela tem controle. Hoje a medicina consegue controlar a asma quando a pessoa trata corretamente. Ela é uma doença como diabetes, hipertensão, ou seja, a cura não existe, mas controle com certeza. Bom, quem tem asma, eu creio que a partir de hoje, depois dessa notícia, né, da morte da Fernanda Young, vão tomar um pouco mais de cuidado com relação principalmente à bombinha, né? Com certeza, com certeza. Se entrar numa crise, buscar por socorro imediatamente, né? Com certeza, Olga. Infelizmente, talvez se a Fernanda Young tivesse procurado pronto-socorro imediatamente, ela estaria com a gente ainda hoje. É uma triste notícia, sem dúvida. Nossos sentimentos a todos os familiares. Doutor Jamal, muitíssimo obrigada por nos atender. Grande abraço a todos, a você em especial. Um beijo. Beijo. E no dia 2 de agosto agora, quem esteve com Fernanda Young foi o nosso querido colega de trabalho, Amaury Júnior. Ele conversou com ela. Eu creio que foi a última entrevista que ela fez para a televisão. Não lembro de outra mais recente. Coloca um trechinho, por favor, no ar. Ai, que bom! Vou me atualizar hoje em matéria de Fernanda Young. Ah, querido, muito obrigada mesmo. Eu falei quando você me recebeu. Você está muito linda. Muito obrigada. E você, como sempre, insistente, porque é difícil conseguir uma brecha nessa minha agenda, Luciana. Eu sei. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Estou felicíssima. Eu que te agradeço. Posso pedir para você tirar os óculos um pouquinho e o chapéu? Gente, porque a Fernanda, nesta sua fase, diz ela que deixou os cabelos ficarem brancos. Eu estou achando que você não tem esses que ser tudo isso de branco já? Esses cabelos, eu os tenho desde os 30 anos. Eu sou seu fã, entre outras coisas, porque você exerce a sua verdade publicamente. Isso é legal. É legal. Muitas poucas fazem isso, não é? Olha, e na verdade é engraçado, porque nunca foi algo... Você que inventa suas roupas assim? Eu que me visto, eu não tenho stylist, tudo é genuinamente, esse chapéu tem há anos, essa saia tem 18 anos, curiosamente tem um furo atrás que eu não vi. E ele viu e me propôs como tendência, só mostrar um pouquinho, sim, bem na bunda, um pouquinho, é justo, e eu saio de casa toda límpida. Mas essa sou eu. Bem sexy. Esse furinho aí. Acabou. Esse furinho, isso pode virar moda, hein? Ah, tá. Eu vou querer, você vai costurar. Aí eu vou costurar. Ou vou fazer tutoriais ensinando como furar e ganhar muito dinheiro. Mas a liberdade é uma coisa que é a minha verdade de natureza. Então, nunca foi proposital. É claro que já me trouxe muita dor de cabeça e é claro que muitas vezes eu penso, por quê? Por que eu fui falar? Talvez eu tivesse lucrado mais de alguma forma, sendo um pouco mais moderada. Mas não me interessa. Entendi. Tá bom assim, eu gosto muito de estar comigo. Fernanda Young, inesquecível, insubstituível, saudade.
respeito a ela, que sempre falou muito a verdade. Essa é a marca que ela vai deixar pra gente nos seus textos, enfim, em tudo que ela fez em sua passagem tão rápida por aqui. A gente vai mudar de assunto e quem esteve com Fernanda Young as duas semanas, me disse agora, nossa querida Isabela Camargo. Boa tarde. Boa tarde, Obrigado. Olga. Estou tão feliz de estar aqui. Eu também. Gratidão, gratidão. Muito obrigada. Doutor, que eu tenho que ler o nome. Igor Kzovny. Super prazer, Olga. Obrigada. Ele psiquiatra, minha querida jornalista. Você esteve com ela, né? Só pra gente fechar essa parte. Há 2 semanas, curiosamente, eu e a Carla Secato, nós estávamos no restaurante e nós tivemos até muita vontade de falar com ela, mas aí aquele papo que não para. Mas ela esteve, assim, muito perto de nós e a minha vontade realmente de dizer, poxa, o seu trabalho é fantástico, né? Sem realmente, dúvida. Como você falou, vai deixar uma memória muito positiva para todos nós. Muito, muito. Isabela, nós convidamos Isabela Camargo, essa jornalista linda, competente, o doutor Igor, psiquiatra, para nós falarmos da síndrome de burnout. De repente, a gente começou a falar mais sobre esse assunto. Isabela veio a público, disse eu sofri. Sofre ainda com isso? É porque o burnout não tem cura, ele tem tratamento, mas como o meu burnout já faz 1 ano, então eu estou totalmente recuperada, tenho a medicação, como várias pessoas tomam seus medicamentos diários, não é? Então eu estou ótima agora. Sim, tive a síndrome de burnout, ou seja, o diagnóstico, porque você vai acumulando, Olga, por tantos anos, tantos sintomas, que você só vai ter o diagnóstico de burnout quando alguém, no caso um psiquiatra, né, uma pessoa que saiba realmente identificar aquilo, vai dizer, olha, desse jeito não dá mais. As pessoas, muita gente tem e não sabe, doutor Igor? A maioria, na verdade, tem e não sabe, porque é um acúmulo de sintomas e situações que a pessoa vai vivendo e quando ela se percebe, na maioria dos casos, infelizmente, já está dentro de um colapso, né, Isa? Sim. Eu costumo dizer, Olga, que só tem burnout quem ama o que faz. É excesso de trabalho? Seria muito isso? intimamente relacionado ao excesso de trabalho. Depressão? 2 coisas. Só tem burnout quem ama o que faz. Por quê? Porque a pessoa, ela gosta tanto daquilo que ela faz e ela faz tanto que ela esquece de si mesma. Se entrega total. O burnout é a ausência de si mesmo. Isso, não é? E aí ela perde a referência do limite. E a ficar resolvendo situações diversas no trabalho e sem uma palavrinha mágica que a gente não está sabendo usar. O não. Ah. O não é a nossa referência. Eu tenho uma dificuldade de dizer não, minha filha. Total. Quem não tem, né? O não, ele está muito relacionado à nossa referência de limite. Eu sei o meu limite, a Isa sabe o dela, você sabe o seu. Se a gente não estabelece isso socialmente, a gente perde o parâmetro. Né? Eu tenho falado sobre isso, inclusive, nas palestras. Como encontrar limite no mundo sem limites. E como é que a gente encontra, Isabela? É fazer uma mudança de comportamento. Claro que informação não muda comportamento de uma hora para outra. Você vai ter que realmente pensar se aquilo faz sentido para você. Agora, o não, por exemplo, como o doutor está falando, ele nos é colocado na infância como uma coisa negativa, mas o não também é muito positivo. Você fala não para alguém, é sim para você, certo? Agora, outra coisa que eu acho muito importante a gente aproveitar o seu público que está nos acompanhando, só tem burnout quem ama o que faz. Ao mesmo tempo, vai acontecer uma coisa, sabe aquela história do copo d'água que cai um pingo e aí transborda? Um momento de muita infelicidade e aí o corpo vai dizer, pera, desse jeito não dá mais. Então só tem burnout quem ama o que faz e segundo, aconteceu alguma coisa que deixou ela completamente triste, desvalorizada e aí o corpo fala, desse jeito não dá mais. Olha, eu tô aqui recebendo muitas mensagens de fãs seus. Opa, um beijo. Que bom rever Isabela, pra mim a melhor jornalista. Oh, meu Deus do céu. Beijos. Que lindo carinho aqui. Se você quiser se manifestar também, pode mandar aqui, que a gente aproveita até a vinda do doutor Igor aqui, para responder alguma pergunta. E as pessoas também estão te perguntando o seguinte, tá fora da TV? Por enquanto, tá sim. Tá longe de tudo? Por enquanto, sim. É curioso quando algumas pessoas me perguntam, Isabela, onde você tá? E aí eu digo, eu tô livre. Eu estou livre para vir aqui, eu estou livre para ir onde me chamam e justamente por enquanto para poder transmitir essa mensagem de saúde da mente, o bem-estar da mente. Até porque por muitos anos, Olga, a gente ouve falar coisas tão equivocadas
sobre pessoas que têm algumas patologias relacionadas à saúde mental. Então, estou aqui como jornalista, pesquisando muito o assunto. Tem 2.000 pessoas em contato comigo, contando as suas histórias. Agora, curioso é que, em maio, a Organização Mundial da Saúde incluiu finalmente a síndrome de burnout dentro do ambiente profissional. Até maio, o diagnóstico ele era muito abstrato, sabe? Inclusive as próprias empresas... Como é recente isso, né? O termo, sim. O termo é recente, que a gente estava conversando, né, Isa, lá atrás. O termo é bem recente, mas assim, o que a gente está vivendo muito é a possibilidade de falar mais sobre o tema. Esse mesmo fenômeno ganhou em outras décadas, em outros momentos, outros nomes. Por exemplo? Por exemplo, como estafa, como cansaço, né? E já era. O que é burnout? Burnout eu acho que é a forma mais simples da gente falar para as pessoas. É o nome de um médico? De uma burnout pessoa, é um termo em inglês, onde a pessoa se queima, ela está queimando, ela está para explodir. Sim. Né? Ela está em ponto de explosão. Isso, explosão do ponto de vista psíquico, emocional e físico também. Então, são essas 3 unidades, elas entram em colapso. As pessoas estão perguntando também se tem profissões mais suscetíveis ao burnout. Especialmente aquelas que não podem errar. Por exemplo, em 1980, uma médica americana chamada Christina Maslach, ela lançou um livro chamado The Cost of Caring, que é o custo de cuidar. Então, naquela época, eram médicos, enfermeiros, policiais e professores. Hoje, você inclui pilotos de avião, jornalistas e todas aquelas pessoas que não podem cometer um erro porque vão influenciar a vida de muitas. Jornalista não pode cometer erro. Não, sai um meme na hora, né? Se a gente gagueja, sai um meme na hora. Então, pessoas que não podem errar de jeito nenhum, ou seja, estão sob pressão constante, têm mais risco de desenvolver burnout. Outra coisa que eu já cruzei aí de informações, a nossa crise social e econômica, ela provoca uma insegurança na pessoa e ela tem mais dificuldade de dizer não. Por exemplo, hoje também, falo nas empresas, existe a armadilha da competência. Olga, parabéns, você fez um excelente trabalho, então agora eu vou te dar mais um trabalho. E aí, mais uma função. E aí, para você dar conta desse trabalho, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E geralmente vai ser suas horas de sono, a sua alimentação, o seu lazer. Porque hoje as empresas não remuneram algumas delas, tá, gente? Claro que tem exceção, com retorno financeiro ou emocional. Retribuem com mais trabalho. E aí a pessoa se sente valorizada. E ela não vai conseguir dizer não, doutor, sabe por quê? Porque ela vai ter medo de perder o emprego. Sim. Porque tem 13 milhões de desempregados. E as pessoas têm responsabilidades financeiras. Então, é muito melhor você pensar uma maneira de quando esse chefe seu te dá um trabalho extra e dizer, chefe, obrigada, eu sei que você confia em mim, mas... Você tá me dando mais um trabalho, só que se eu fizer isso, eu posso ter uma consequência e aí você não vai me ter mais. E você perguntou sobre o burnout. Outro dia eu achei tão curioso, porque burnout é uma palavra inglesa. Burn significa queimar e out significa fora. Olha que curioso. Então, quando você tem o diagnóstico da síndrome de burnout, significa saia fora. Olha que você curioso. Já tá queimando. Não é bonito isso? É, bem significativo. O Leandro está dizendo o seguinte, tem tratamento? Se sim, quanto tempo dura? A vida inteira? Não é a vida inteira, mas assim, é o manejo da vida da pessoa. Então, a gente estava conversando, por exemplo, a maioria dos pacientes, as pessoas que passam por esse problema, voltam a exercer a mesma função antes? Muitos sim, outros não. Você vai voltar com certeza. É verdade que você teve um branco num ao vivo? Sim. Você esqueceu o que ia dizer? Na verdade é o seguinte, quando eu tive o diagnóstico do burnout, eu fazia muitos jornais e falava de improviso em todos eles, tá? Então, quando você tem algum branco no improviso, Lelê, o que acontece? É péssimo, é um horror. Mas ninguém sabe o que você vai falar na sequência, ninguém percebe. Neste caso específico, antes desse apagão maior, eu tive microapagões que ninguém percebeu. Mas, nesse dia específico, que foi dia 14 de agosto de 2018, ou seja, faz um ano, eu esqueci a capital do meu estado. E aí o apresentador que estava comigo, maravilhosamente, me disse, Curitiba. Te salvou. Me salvou, só que naquele momento eu pensei, tem alguma coisa muito errada, porque eu não sabia onde eu estava, quem eu era, o que eu estava fazendo. Dali eu fui ao psiquiatra direto, e aí ele me diz, Isabela, você está com síndrome de burnout. É curioso as pessoas perguntarem sobre o tratamento, e eu só quero complementar o doutor pelo seguinte, estou com dúvida se eu tenho burnout ou não, primeiro um psicólogo. E aí, se você precisar de remédio, porque não é, em todos os casos, aí o psicólogo vai encaminhar para um psiquiatra. Tem cura o burnout? Não. Assim como a diabetes.
Tem controle. Você tem, exatamente. Tem controle, tem manejo, tem mudança de escolhas, né? Saber escolher Total. o que é que... Cada momento da vida é uma fase diferente. E a gente precisa estar adaptado naquele momento. Então, por exemplo, a Isa já esteve super conectada naquela rotina que ela exercia antes. Passou um momento, aquilo não fazia mais sentido algum para ela. E aí ela precisou parar um pouco, né, o tal do freio, para falar, gente, o que eu vou fazer da minha vida de agora em diante? Porque aquilo não faz mais sentido para mim. A Adriana aqui, ela está dizendo o seguinte, trabalho com vendas, realmente amo o que faço e tenho síndrome também. Claro, bato minhas metas, me pedem sempre mais, imagina a área de vendas. Só que eu descobri a doença quando me deu branco. Pronto, aquilo que você acabou de falar. Na verdade, o burnout, gente, é um freio, não é o fim. Eu tô aqui para provar isso. Aliás, eu tenho investido as minhas horas justamente para explicar e para prevenir isso dentro das empresas ou para quem me procura pelas redes sociais. E quando você tem o diagnóstico precoce, ou seja, quando você não ignora os sinais que o seu corpo está te dando, você vai procurar ajuda mais cedo. Como todas as outras patologias, gente. As pessoas, algumas me encontram e elas acham que aquilo é contagioso e tudo mais. Eu falo, não, é uma patologia como qualquer outra. Então, muitas pessoas perguntam, mas você está bem? Aí eu falo, você vai dizer, vamos ver se vai cair algum parafuso. Né? E é claro que não. Então é como toda patologia. Agora, vai ser importante você diagnosticar cedo. O que seria pior que um burnout, Olga? Um AVC, um infarto ou karoshi. Karoshi é uma palavra... Que é karoshi? Karoshi é morte súbita por excesso de trabalho, que no Japão, o governo já paga indenização para vítimas de karoshi desde a década de 80. Então... o que eu estava te falando da OMS, né? Antes da Organização Mundial da Saúde ter incluído a síndrome de burnout no ambiente profissional, eu tinha que gastar meia hora só para as pessoas entenderem que não é frescura, que não é mimimi, que não é contagioso. E aí, depois que a OMS incluiu o burnout né, no CID, que vai sair agora na próxima publicação, em 2021, minha vida mudou. E mesmo assim ainda tem pessoas que falam, isso é falta de tanque para lavar roupa. Né? Sempre então, tem, tem né? que lidar com um monte de preconceito. Tem umas bobagens. Aqui tem uma pessoa falando que já durante 15 anos ela tem, né, esse problema e tal, percebeu que era síndrome e hoje ela diz que tem sequelas, não diz que sequelas. Que sequelas ficam? Olha, é uma questão assim, dificuldade da pessoa ter memória, então pode ter um prejuízo cognitivo. Pode. Por quê? Porque aquele cérebro, aquela pessoa ficou por muitos anos sendo consumida de forma negativa. Então, com prejuízo das horas de sono, prejuízo ali sem estabelecer uma mínima atividade física. Então, isso pode gerar uma dificuldade, por exemplo, de se conectar de novo do ponto de vista social. Pessoas que perdem o prazer, ficam apáticas. Chama despersonalização. Eu estou observando aqui as pessoas se manifestando, exaustão, estresse, esgotamento físico. Essa pessoa diz o seguinte, quando o chefe percebe que os trabalhadores têm esses sintomas, somente concede férias. Normalmente as pessoas saem de férias e não tratam. E aí as consequências são piores. Parabéns por você explicar, minha querida. É o Pedro que está mandando esse recado pra gente. Ele é lá de Minas Gerais. Gratidão, Pedro. É bom, porque você, Isabela, a partir do momento... Hoje você se transformou numa palestrante sobre o assunto. Quantas pessoas você está ajudando? Né? Vindo aqui hoje, quantas pessoas você está dizendo, ajudando a dizer, vai para o médico, você está precisando ir para o psiquiatra? Na verdade, você está precisando não só psiquiatra, mas psicólogo, mas antes de tudo... Você está precisando olhar para você, você está precisando ouvir o que o seu corpo está dizendo, porque senão ele vai parar num branco ou numa outra situação. Sequela, por exemplo, eu não dirijo mais. Por quê? Não dirijo mais. Porque a condição de apenas dirigir, eu não consigo. Porque meu cérebro está tão acostumado em dirigir e ver mensagem e ficar pensando. Então, assim, eu não consigo mais fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu fiz isso por muito tempo. Hoje eu não consigo mais. Agora, Olga, eu quero aproveitar ainda o tempo que nós temos para dizer o seguinte. Nem tudo é burnout, gente. Isso. Um cansaço de final de semana, uma exaustão mensal não é burnout. Inclusive, eu tenho recebido muitos pedidos de empresas me dizendo, Isabela, vem aqui na minha empresa, porque agora todo mundo tem burnout. Não. Um cansaço eventual, para quem está fazendo um cursinho, para quem está estudando, aquilo é um estresse momentâneo. No meu caso, eu falo isso em negrito, grifado, caixa alta, foram muitos anos na madrugada, então meu corpo se adaptou até um determinado momento, além de acumular funções. Então, o meu burnout teve um caminho. Tem pessoas que me procuram e que dizem que começaram a acumular sintomas durante 10 anos. Sim.
4 anos, então você não tem uma regra para ter um tempo médio para adquirir o burnout e nem para o tratamento dele, porque cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. Existe uma idade que a pessoa é mais propensa? Em qualquer idade, sexo, não importa? Qualquer idade. Isso Qualquer a gente pode idade. ter desde pessoas mais no nível de adolescência até a terceira idade. Só que o adulto jovem para frente é que são os mais acometidos. Né? Quem está acumulando até pela função? sobrecarga de acúmulo de funções, né? É a casa, é a família, é o trabalho, são os amigos, é o curso novo que ele quer fazer. A gente também não quer ficar para trás em nenhum momento. A gente quer sempre aumentar a nossa bagagem de repertório, a nossa bagagem de informações. A gente quer sempre aprender. Jovens podem ter. Por estresse de pressão com relação a estudo, a gente precisa uma faculdade. Não, isso não? Na verdade, é aquilo, desculpa, doutor, um estresse eventual por alguém Pontual, que está estudando não é burnout. Não é burnout, isso a gente não considera. O burnout é só dentro do ambiente profissional. Agora, é muito importante a gente dizer o seguinte, Olga e doutor e quem está nos assistindo, não tem vilão e não tem vítima nessa história. Porque senão a gente fala de uma maneira que só a empresa é a responsável por aquele burnout. 2 fatores. Existe uma carga que vem da empresa e existe uma responsabilidade também do funcionário. Então, não tem vítima e não tem vilão, porque senão também a Isabela se tornou uma inimiga. Não, pelo contrário. Eu quero que as pessoas olhem para si, entendam se aquele contexto está fazendo sentido, aquele contexto profissional, e não esqueçam que a vida é um sopro. A gente acabou de ver um caso, né, da Fernanda Young. Isso. Então, a vida é um sopro. Você não precisa parar com uma doença. Você pode parar voluntariamente para fazer uma pausa e reavaliar se aquilo que está fazendo faz sentido. Aliás, esse é o tema do livro que eu estou terminando essa semana. Olha, termina essa semana, vai depender da editora, que eu comecei em 2016, Olga. Só que eu comecei em 2016 para mostrar o que está acontecendo com o nosso tempo, esse tempo de tecnologia, excesso de acessos. Depois de 150 pessoas que eu entrevistei, Papai do Céu me deu a síndrome de burnout para que eu realmente soubesse Agora falar o livro vai ficar sobre mais isso. completo Vai fazer ainda. sentido, Olha só que interessante aqui o que essa pessoa está escrevendo. Eu era a parte... Essa era a parte mais triste. Vou ler o texto dela. Já me disseram que eu precisava ir à igreja e procurar Deus. Aí eu digo, povo sem sensibilidade. Isabela Camargo, obrigada por cada explicação. Eu precisei dizer no trabalho, olha, a repórter Isabela Camargo está passando a mesma coisa que eu, para que as pessoas entendessem e se importassem por isso. Arrepiei. Forte isso, né? Uma personalidade, uma pessoa respeitadíssima, conhecida. Quantas pessoas está ajudando nesse momento, né, doutor? Sim, Igor? e usando esse momento agora para a gente falar mais sobre o assunto. Porque, de fato, é um tema que ainda está no submundo, né? Estava na clandestinidade até porque... setembro do ano passado. O médico disse, vamos lá, o que estão falando aqui? O médico, meu sobrinho está no 3º ano de odonto, trabalha dentro da faculdade, foi diagnosticado com burnout. O médico disse que é normal, estudo e muito trabalho. Olha, isso que é daí... normal? Não, normal não é, porque o que eu entendo, o que a gente entende dentro de saúde mental, é a gente funcionar em equilíbrio. Fato que é difícil a gente viver e manejar todos os estímulos que a gente tem no dia a dia. O trânsito, a cobrança, as contas que chegam no fim do mês, tudo isso é difícil de manejar. Agora, a pessoa entrar em colapso, ela não conseguir sair da cama dela. Eu tive pacientes que não conseguiam tomar banho sozinhos. Que não conseguiam... É sério? É uma questão que é diferente de um estresse pontual. Importante... E normal, isso fato não é. Né? Buscar mais informação, ler mais, ouvir o que essa maravilhosa fala, @Isabela Camargo Real, o Instagram dela. Quer divulgar o seu Instagram, doutor? É Clínica Maia. Clínica Maia é a do Dr. Igor. Logo vamos ter um livro e a gente torce para que você volte logo para a telinha. Gratidão, Olga. Posso só falar mais uma coisa? Fale, a gente tem que ter mais acolhimento, partindo dessa mensagem que nós recebemos, a gente tem que ter mais acolhimento para as pessoas com dores invisíveis. Porque é muito mais fácil a gente acolher alguém que está sangrando, claro, alguém que está com uma perna quebrada. Porque quando alguém tem fibromialgia, por exemplo, dor na coluna... Ninguém tá vendo. Sempre a pessoa fala assim, será que não é frescura? Depressão, ansiedade,
síndrome de burnout é só mais uma dor invisível, que eu tô aqui com muito carinho, respeito e responsabilidade para tirar esse assunto da clandestinidade. Então, temos que ter mais acolhimento para aquela pessoa que está do nosso lado. Você está vendo algo que a pessoa está diferente. Você está vendo que ela está tendo crises nervosas. Prestar mais atenção no outro. Exatamente. Então, Minha gratidão. linda. Conte comigo. Gratidão você ter vindo. Gratidão Muitíssimo mesmo. obrigada. Sucesso. Pra nós. Quero Abriu um te pouco ver a logo. história, Obrigada. né? Eu que agradeço. Obrigada, foi doutor. ótimo. Obrigado, Obrigadíssimo, Olga. meu amor. Um prazer. Quando é que tu volta pra TV? Acabei de saber que tem um grande amigo meu aqui que está na direção, quem sabe? Opa! Já pensou, Isabela, aqui com a gente na Vai ser um RTV? privilégio. A Na gente hora já foi certa, colega né? de trabalho, Não, sabia? A gente já foi. Foi muito legal. Numa outra emissora, aliás, foi bacana. quando o Fabinho, o Celso, aliás, obrigada pelo convite, Celso Tavares, trabalhamos todos juntos, né, Isso, na verdade. emissora. Eu fiquei muito feliz, porque eu sempre te admirei. Você é uma luz Você que precisa também. iluminar outras. Você também, meu amor. Obrigada. E se Isabela vier pra Rede TV, nossa, eu vou ficar muito feliz. Agora eu vou tentar descobrir quem é esse chefe, esse nosso poderoso, que é conhecido dela também. Competente, maravilhosa. Olá. Dia do meu querido amigo. Tudo bem? Como vai, meu amor? Melhor Tudo agora, bom? tudo Como é que está o ótimo. astral pra hoje? Ó, estamos numa semana boa, só que mais introspectiva, né? Por causa da lua minguante. Ah, estamos na linha minguante, é verdade. Isso, até sexta-feira, daí na sexta entra a lua nova. Então, se até lá o pessoal puder segurar, assim, de fazer alguma coisa nova, de mudar de visual, de começar um curso, um estudo, é melhor, porque a lua minguante, ela não é tão favorável para os novos inícios, né? Para os começos. Então vamos esperar passar essa lua, daí vai. Exatamente. Vamos começar a falar dos nossos signos. Você que está aí esperando o horóscopo da semana com Edu Scarfon, sempre às segundas-feiras aqui comigo, vamos começar a falar de Áries. É isso aí, uma semana boa para os arianos, né? Trabalharão muito, né? Uma semana muito voltada ao trabalho e também uma semana boa para fazer parcerias profissionais, para você fazer novos contatos e para você deixar o seu profissionalismo mais em evidência. Os arianos terão mais senso de realidade nos próximos dias também, tá? Então o negócio é se dedicar ao trabalho que você tende a ser mais reconhecido nos próximos dias. Olga, eu trouxe hoje os cristais de cada signo. Esse daqui é o mais indicado para Áries usar sempre, que é o jaspe vermelho. Jaspe vermelho. Exatamente. Espera aí que eles vão reforça. mostrar bem fechadinho aí Isso. pra quem tá em casa. Olha que Jaspe cristal vermelho. bonito. Jaspe vermelho é a pedra do signo de Áries. Muito bem. Tá? Agora vamos falar para quem é de Touro. Taurinos também vão ter disposição para poder realizar suas tarefas, tá? Pegar aquelas pendências, as coisas que estavam debaixo do tapete, né? E encará-las de frente. Também é uma boa semana para a saúde. Então, seja assim, fazer aqueles exames que de repente você acabou descuidando, né? Aquele check-up, começar uma dieta mais saudável também, colocar na sua rotina exercícios físicos, alguma atividade física, você vai ter favorecimento para tudo isso. Então, cuide da sua saúde. E o cristal aqui para o signo de Touro é o quartzo rosa, porque Touro precisa de estabilidade emocional e esse cristal ajuda nisso. Então carregue aí sempre com você. Quartzo rosa. Para Gêmeos agora, o que você tem a falar? Bom, geminianos precisam se concentrar mais em fazer um bom trabalho nos próximos dias do que no reconhecimento propriamente dito. Pense que o reconhecimento é consequência de um bom trabalho realizado e as pessoas estarão muito críticas, muito analíticas nos próximos dias. Então se esforce bastante e palavras-chave para você: foco, objetividade e praticidade. Qual é a pedra? Hematita. Hematita é um cristal ligado à comunicação, à inteligência, que são atributos aí dos geminianos. Muito bem. Hematita. Isso. Daqui a pouquinho eu vou atender você que tá aqui, ó. Para você que tá aí esperando, você que é de Câncer. É isso aí, os cancerianos estarão mais vulneráveis emocionalmente essa semana, viu? Então precisa se policiar com aquela tendência em pegar algo pequeno e transformar em uma coisa grande, aumentando os problemas. Então cuidado quando for discutir a relação ou falar sobre alguma circunstância, uma reunião de trabalho, para você não dramar um pouco, viu? Toma cuidado, Câncer, sua intuição estará fortíssima essa semana. E aqui eu tenho o cristal do signo de Câncer, que é a pedra da lua, né? Como o canceriano é regido pela lua, esse é o cristal que eles devem usar aí no dia a dia. Que bonita essa pedra. Bonito, né? Vamos falar para Leão agora? Vamos. Vamos lá para você que é de Leão.
Leonino, sonhar é sempre algo muito importante, né? Mas nesse momento você precisa ficar com os pés no chão e com bastante atenção com a realidade. Tem uma energia virginiana que está muito forte no ar, porque muitos astros estão em Virgem e Virgem pede atenção com a realidade. Então sonhe, mas cultive o seu senso de realidade, tá? Não conte com o duvidoso. Nessa semana, amizades novas surgindo para você. Receba-as aí que vão agregar bastante no seu dia a dia. Bom, cristal associado ao signo de Leão é a pedra do Sol, porque os leoninos são regidos pelo astro-rei, né? E esse cristal vai fortalecendo o brilho dos leoninos para que eles se destaquem aí no dia a dia. Muito bem, vamos lá falar para a Virgem agora. Eles sim, estão deixando um ciclo para trás e estão começando um novo ciclo, né? Graças aí ao aniversário. Então é hora de você fazer um balanço de como foi o seu último ano pessoal e daquilo que você deseja daqui para frente. Estabeleça metas e objetivos justamente para que o universo saiba, né, o que você deseja e comece a vibrar também a seu favor. Mercúrio, que é o astro da razão, está ingressando no seu signo essa semana e vai fortalecer o seu raciocínio lógico. E o cristal aqui para o signo de Virgem é esse aqui, Olga, que é a ágata, tá? Então, eu trouxe uma ágata de fogo, mas qualquer ágata os virginianos podem usar, que vai fortalecer ainda mais a produtividade desses nativos. Atenção agora você que é de Libra. Chegamos nos librianos, né? O dia a dia aí nessa semana tende a passar muito rápido para esses nativos, tá? Eles estarão cuidando das tarefas, né, corriqueiras que já vão exigir bastante deles, mas também preparando aí para circunstâncias do futuro, né, que estão vindo para eles. Então terão de se antecipar, terão de fazer ajustes, tanto para dar conta já das tarefas do dia a dia, como também daquilo que está por vir. Então plantou bastante, agora é um período de colheita aí para os librianos, tá? Então vão preparando o terreno, porque tem coisas aí vindo pela frente, talvez você tenha que dar conta, né, de uma série de circunstâncias. Bom, cristal aí relacionado ao signo de Libra, Olga, é o citrino, que é a pedra que protege as parcerias, né? E para Libra, parcerias, relações é algo muito importante. Falando agora para você que é de Escorpião. Escorpianos, é aconselhável que vocês adotem uma medida, né, de serem mais observadores nos próximos dias, tá? Cuidadosos e observadores. Postura introspectiva para você ver tudo que está acontecendo à sua volta e daí você vai conseguir se posicionar melhor. Cristal que é indicado para o seu signo é a obsidiana, tá? É o cristal mais indicado para Escorpião. E agora, só para fechar esse bloco, vamos falar de Sagitário. Sagitarianos, vocês vão ver muita pressão à sua volta e você é um signo de responsabilidade, de dedicação, mas você gosta de fazer as coisas mais leve, né, com uma pitada de alegria, de descontração, e você pode se incomodar um pouco com o estresse e com a cobrança, tá? Então, busca aí formas de relaxar. Cristal que é mais indicado para você é o olho de tigre. Vamos agora com os últimos 3 signos do nosso horóscopo de hoje, falando para você que é de Capricórnio. Pois é, os capricornianos vão se deparar com pessoas que terão muito conflitos de ideias aí para com os nativos. Então você vai precisar ter paciência, porque às vezes você vai saber que você está certo na situação, mas as pessoas vão insistir que não. Então seja mais humano, escute o outro, né? E tenha paciência para lidar aí com esses conflitos. Bom, o cristal indicado para você, que é de Capricórnio, é a ônix. Essa é a pedra mais indicada para te ajudar nos assuntos aí que você prioriza, como também o trabalho, a carreira. Vamos agora falar para quem é de Aquários. Aquário. Boas oportunidades surgindo para os aquarianos. Elas podem vir através da pessoa amada, através de amigos, através de colegas. Então preste atenção e agarre aí nessas oportunidades quando surgirem para você. No trabalho você estará dominando as situações, tá? E nas suas relações pessoais tudo segue em harmonia. Você só vai notar que as pessoas estarão desejando mais a sua atenção do que você estará disposto a dar. O cristal indicado para você é a sodalita, que é uma pedra bastante visionária, como você também. E por último, então, para fechar, o signo de Peixes. Piscianos vão notar alguns impedimentos e obstáculos também aí no seu caminho, tá? Lembre-se, tem uma energia virginiana muito forte no ar, você é bastante sonhador e nesse momento precisa estar com os pés na realidade. Aceitar o seu momento de vida, a situação que você está vivendo é uma forma, né, o primeiro passo para que você possa mudar, né, as coisas que estão te desagradando, tá?
Cristal indicado para você é a ametista, que é uma pedra muito espiritual, como é o signo de Peixes, e que ajuda a gente também nas mudanças que a gente deseja. Muito bem, a gente não vai conseguir atender o número de pessoas que queria, mas vamos atender a Francisca correndo aqui, 29/9/86. Ela diz o seguinte: por favor, me ajude, eu preciso saber o que fazer para sair desse momento de um ano profissional totalmente estagnado. Vamos lá, minha linda Francisca, vamos ver o que as cartas dizem para você. Francisca, o tarô está falando muito sobre a importância de você continuar positiva, otimista, tá? Então pede para que você continue sonhando bastante, fazendo planos e tentar cultivar um emocional positivo, que quando a gente está para cima, otimista, a gente atrai boas oportunidades. Então o princípio para você virar aí o seu momento de vida, né? A carta da Roda da Fortuna fala de mudanças, de transformações, de fato é você se manter otimista e continuar sonhando, tá? Então cuide dos seus pensamentos e das suas emoções. Muito bem. Edu, semana que vem vamos ver se a gente consegue atender as pessoas, né? Claro, vamos focar porque no tarô. Hoje a gente não conseguiu tocar muito adiante isso. A gente vai ficando por aqui. Obrigada por hoje. Eu que agradeço. @EduScarfon, gente, no Instagram, tem dicas diariamente para vocês lá. É, todo dia lá no teu Instagram, né? Sim, todo Sempre dia eu tem ponho uma dica. uma mensagem boa pra gente se iluminar. É isso aí, Olga. Amanhã aqui no programa tem o Jeff. Ah, e amanhã eu vou receber o Neguinho da Beija-Flor aqui no programa. E a dupla. Jeff Benício, Márcia Fernandes. Você não pode perder. E você, naturalmente, fazendo o programa aqui comigo, né? Muitíssimo obrigada por mais esse dia, por mais essa segunda-feira. Te espero amanhã a partir do meio-dia. Muito obrigada a todos vocês. Até lá. Beijo.